Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a este novo programa que se vai chamar Os Caminhos do Invisível. É isso, Filipe, É isso acertei? mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Estou muito feliz, vou já explicar aqui o contexto de como é que vai ser este programa e como é que isto se concebeu. Ora bem, resumindo, aqui este casal maravilhoso que tem uma página no Instagram, um perfil no Instagram que se chama Ascensão Quântica. Partilha imagens com textos ligados à parte espiritual que eu gosto bastante. O engraçado é que eu já via e nós compartilhávamos tanto reações e tudo, não só do conteúdo que eles gostavam aqui, a extensão quântica no HC Espiritual no Instagram, quanto aquilo que eu colocava e eles colocavam, e nós já tínhamos estado presencialmente juntos numa palestra do professor Wagner Borges, Exatamente. onde, pronto, eu na altura não tinha percebido que já tínhamos estado próximos fisicamente e ouvimos falar então, neste caso eles ouviram falar do Entre Mares. Pronto, em relação a isso a gente começou então a falar, a trocar informação e pronto, reconhecemos logo aqui uma identificação assim energética, de vibração muito similar e como somos portugueses e esta parte espiritual desvinculada da parte da religião, que não temos nada contra, mas falando da espiritualidade enquanto estado de consciência, que é aquilo que todos somos, não é? Exato. Identificámos-nos bastante com essa simplicidade que temos, então decidimos unir não só os projetos que eu tenho como HC Espiritual, que também estão no Instagram, mas que não têm grande projeção, é mais na parte do YouTube, e a Achação Quântica, que tem visibilidade no Instagram, decidimos unir para trazermos conversas que não vão ser entrevistas, vão ser uma dinâmica de conversa, falando dos temas da espiritualidade. E então é isso, estamos aqui, está mau tempo, nós estamos a gravar aqui, está frio, está mau tempo, mas estamos bem quentinhos aqui para ter esta conversa. Pronto, eu vou então deixar de falar aqui a Gabriela e o Filipe para que vocês se apresentem e digam também como é que vocês começaram a aflorar para estes temas. E depois eu também vou falar um pouco da minha experiência. E Muito, é isso. muito bem, então, olá a todos. Eu sou o Filipe, Sou comigo está Gabriela. a Gabriela, e nós, efetivamente, nós já temos uma participação muito ativa na prática espiritual. Nós vamos explicar um bocadinho, eu se calhar deixo a Gabriela falar um bocadinho sobre isso, mas nós também, de facto, foi muito curioso porque nós estivemos juntos na palestra do professor Wagner Borges. E depois, ao longo do tempo, através de algumas publicações que nós vamos fazendo diariamente, e víamos também algumas publicações do Elder, que o Elder faz, do HC Espiritual, e nós muitas vezes até comentávamos e chegámos a conversar assim, ao de leve, com base em alguns posts, e também identificámos-nos muito com a mensagem, com as coisas, com a forma muito natural com que o Elder também passa a sua mensagem, e isso para nós é muito importante, porque a espiritualidade tem de ser descomplicada. Às vezes pode tornar-se complicado porque não percebemos porque é que certas coisas acontecem, mas na realidade tudo tem uma explicação, nada acontece por acaso. E então, pronto, e este caminho todo do perceber, do entender, também como o Helder faz, de tentar ir estudar, ir buscar mais além, perceber o porquê que certos mecanismos acontecem, também é o que a nós nos motiva e nos movimenta, e nos movimentou já há mais de 20 anos que estamos na área da espiritualidade, mas esses anos todos, muito grande parte do trajeto inicial foi na base do adquirir conhecimento. Tivemos muito. A fase da aquisição de conhecimento foi muito importante, porque tivemos conhecimento, acesso a conhecimento prático, e também fomos sempre impulsionados muito pelo conhecimento do professor Wagner Borges e outras fontes que para nós sempre foram muito fidedignas. Não é? Porque às vezes quando as coisas são demasiado complexas de entender porque são rodeadas de muito floreado, às vezes torna-se um bocadinho mais complicado de perceber.
E ele sempre explicou isto de uma forma muito, muito, muito mais terra a terra. Pronto. E nós, ao longo da nossa caminhada, fomos aprendendo em centros espíritas, fomos aprendendo noutros locais, em que hoje em dia nós dizemos que estamos na área da espiritualidade de uma forma ecuménica, ou seja, tudo tem o seu espaço, tudo tem o seu porquê. As diversas técnicas que usamos para diferentes situações, usamos diferentes técnicas. E é um bocadinho por aí também o nosso trabalho. E acho que vai ser um conjunto de episódios, uma série muito interessante que vamos tocar aqui em temas mesmo muito interessantes com ela. Mas pronto, eu agora deixo o Gabriel falar um bocadinho do nosso percurso. Mais posso falar, se vocês já falaram praticamente tudo, mas pronto, muito bem, então eu sou a Gabriela, companheira do Filipe, trabalho também na espiritualidade há muito tempo e acima de tudo falar aqui também um bocadinho relativamente ao Helder, é que realmente a mim toca muito o teu trabalho e dou-te os parabéns de coração e para todos aqueles que nos estão a ouvir, porque tu fazes um trabalho muito diferenciado, que é Obrigado. o conhecimento, é o dar o conhecimento, principalmente sobre a parte astral. E em Portugal, digamos assim, não há muita gente que o faça. E isso foi aquilo que realmente nos tocou profundamente. E dissemos, o Helder é a pessoa certa por nós estarmos aqui num processo de trabalho espiritual, de comunhão e de partilha de conhecimentos para podermos também ajudar outros. E acho que este vai ser literalmente vão ser uns programas muito interessantes, de muito conhecimento, de interajuda também, não só nossa, mas de todos os outros que nos vão ouvir. E acho que todos vão tirar muito partido de tudo isso. Exatamente. O que é que eu posso... Eu agradeço imensas palavras e dizer-vos que eu confessei a vocês em off, e é isso que eu acho. Aliás, não acho, tenho a certeza que a oportunidade também de vocês, enquanto casal, falar disto também traz uma abordagem natural, porque mostra que vocês têm um relacionamento e ainda assim estão predispostos a viver uma jornada que não é fácil, como o Filipe disse há bocado, a jornada espiritual não é como muita gente transparece, não é só arco-íris, não é? É quando nós estamos expostos a tudo o que é o nosso interior, e nós sabemos que somos seres oscilantes, não é? Tanto temos o lado ausente da luz, como temos um lado maravilhoso de luz, não é? E vocês, enquanto casal, trazem isso, e acho isso muito válido. Aquilo que eu também queria já aproveitar, porque nós vamos compartilhar neste primeiro episódio como é que começou, queria perguntar ao Filipe e também à Gabriela como é que foi, assim, de uma forma geral, esse contacto íntimo com a espiritualidade até chegarem ao ponto de trazer este projeto que vocês têm, que é, sigam lá no Instagram, Ascensão Quântica, com aquelas imagens, aqueles textos maravilhosos. Vocês também já foram a um podcast, não é? Falar cada um. E, portanto, é isso. Falem um pouco como é que vocês despertaram para isso. Okay. Ora bem, eu posso começar, Podes, depois falas-te um bocadinho. Eu, na verdade, tudo foi de certa forma um bocadinho mais fácil, porque desde criança que sempre tive manifestações espirituais. Quer dizer, foi fácil agora, porque na altura não é. Mas sempre tive essas manifestações e fui-me adaptando, digamos assim, a esses cenários, a todas as situações que me iam acontecendo, até que comecei a aprender, comecei a frequentar alguns locais para também eu e os meus próprios pais, digamos assim, perceberem tudo aquilo que acontecia comigo, a questão da clarividência, também da clareaudiência e tudo, digamos assim, a percepção das coisas, também tudo um bocadinho ligado, de certa forma, à projeção astral, porque eu sentia-me a sair fora do corpo e eu tentava explicar isso e pronto, era um bocadinho. Então dá para as outras pessoas compreenderem. Portanto, foi um caminhar desde sempre e toda esta parte da espiritualidade nunca esteve fora, ou seja, não foi tipo, não, eu agora vou deixar de lado porque vou renunciar a isto, não, eu abracei literalmente porque eu percebi que só dessa forma realmente fazia sentido
porque realmente nós não somos propriamente só o corpo. Se eu realmente via tudo aquilo e se haviam outros a falar sobre isso, mas que apenas falavam, mas não sentiam, mas eu estava lá e sentia, não é? Portanto, ok, eu estou aqui com as provas das coisas todas, como elas são, portanto, abracei a espiritualidade mesmo a 100%, apesar de ser formada no nível académico. Abracei mesmo a parte da espiritualidade, depois liguei mais à parte das terapias. Hipnoterapia, acima de tudo, é uma área em que realmente eu estou a trabalhar, neste momento não, mas é a área que realmente em que estou mais ligada. E medicinas alternativas também, e pronto, e na verdade é esta a minha vida, é ajudar o próximo. A sensibilidade espiritual É um já está bocadinho. contigo Sim, desde sim, que... sim. Pronto, eu às vezes costumo dizer, isto é como beber um copo d'água. Exato. Mas é interessante, deixa-me só dar este apontamento, desculpa te interromper, Gabriela, porque é assim, tu tens essa sensibilidade, mas tu foste ao encontro, tu e o Filipe, ou seja, porque muita gente confunde o fenómeno com ser desenvolvido espiritualmente. Exatamente. E não é por algumas pessoas terem a sua percepção desenvolvida nos parâmetros daquilo que chamaríamos de algo parasensorial, ou seja, para além dos sentidos do corpo físico, não é isso que dá o desenvolvimento espiritual. Não é? Não, É que eu vejo em vocês uma busca por um crescimento interno para além do fenómeno. Não é que o fenómeno seja bom ou mau, não é? O fenómeno é um fenómeno, mas vocês pegam nisso e utilizam como ferramenta para uma evolução de consciência. E é isso que eu me identifico. É isso E mesmo. é mesmo assim que tem mesmo que Esse ser. é que é o, esse é Porque que se é a o pessoa ponto. ficar só pelo fenómeno, fica ali Pois, só por aquela situação e isso acaba de alguma forma por preencher o ego da pessoa. E não é isso isso, que tem. Não é isso que exatamente. tem de todo. É que a pessoa evolua. Deixe, de Isso, certa forma, o fenómeno, compreenda que ele existe, mas ascender no sentido de compreensão e andar para a frente sem estes stresses, É digamos isso assim. mesmo, é isso mesmo. E no meio desses desafios, assim, como a Gabriela teve, e mais até os meus sogros, também sendo ela, não é, Sim, muito nova, sim. para E os tentarem meus perceber, irmãos também. sim, Os o meus que é, irmãos também foram metidos na exatamente, carroça. o que é que se passa, Claro. o que é que explica isto, não é? No meu lado já foi uma vertente mesmo mais de projeção astral, porque na altura não sabia que era isso que acontecia. Claro. Mas eu ainda hoje tenho muitas recordações, lá está, de projeções astrais, não sonhos, em que eu via muitas vezes a flutuar. E são imagens que eu hoje vejo esse quadro na minha tela mental assim completamente claríssimo. Pronto, e em miúdo, isto com 5 6 anos, eu não percebia o que é que isso significava. E comigo essa questão sempre ficou, eu sonho isto, mas o que é que explica? E eu dei comigo ainda em miúdo, às vezes antes de adormecer, dava comigo a pensar, eu não sei o que é aquilo, mas gostava até que acontecesse outra vez para tentar perceber. Ou seja, eu desde aí depois tive sensações em que via-me a flutuar, mas depois de repente já me via a cair, outras vezes via-me a subir, outras vezes via-me só quase como se fosse à deriva. Pronto, e são as partes mais conscientes que eu tenho das projeções, ainda muito em miúdo. Mas depois, na minha família, não havia nenhum tipo de conhecimento espiritual. Ou seja, uma família tradicional em Portugal que segue um processo religioso, o que tudo está certo, mas eu não sentia sequer o à vontade para perguntar eu tive este sonho, eu tive isto, eu tive aquilo, porque uma vez eu perguntei, eu disse, ou comentei, deixa lá, isso não é nada. Pronto, e a partir daí, mesmo muito jovem, muito miúdo, eu pronto, deixei de perguntar, mas isso ficou sempre aqui dentro. E depois, uns anos mais tarde, essas sensações continuavam aqui e ali, e uns anos mais tarde, quando conheci a Gabriela, lembro-me que a nossa primeira conversa foi sobre espiritualidade. Foi mesmo. Na vertente em que a Gabriela disse, olha, eu tenho de te contar aqui, tenho de te pôr a par aqui de uma realidade que eu vivo, porque na altura a Gabriela já tinha toda a questão mais sensitiva
bem desenvolvida, e eu ouvir aquilo, eu dizia, isso faz todo sentido, porque eu em miúdo, e há muito tempo, eu quero é perceber o que é isto, porque eu já tive outras experiências assim estranhas, e depois percebemos que nada é estranho. E isto para chegar ao ponto de que nós os dois, enquanto casal, o nosso percurso da busca de conhecimento, que é outra característica muito, pronto, é um aspecto interessante, levou-nos a procurar muito conhecimento e desde cedo a primeira fonte desse conhecimento foi o Espiritismo, porque nós costumamos dizer muito que o Espiritismo é, no mundo do desenvolvimento espiritual, é um dos caminhos, existem muitos outros, mas acaba por ser quase como uma escola primária, porque ensina-nos o fundamento, ok? Não significa que tudo acabe ali e aquele seja o único conhecimento, mas para começar Exato. existe muita documentação, não é? Existe muito conhecimento que foi escrito, existem inúmeros relatos de tantos e tantos médiuns. Então nós começamos esta busca completamente natural de conhecimento no Espiritismo. E algo que é muito interessante é que a maior parte das pessoas que encontramos no Espiritismo, umas também procuravam essa resposta, outras estavam lá pela dor, ou porque passaram por um processo mais complexo, e pronto, e nós, juntamente com tantas outras pessoas, começamos este nosso processo no Espiritismo e depois fomos aprofundando mais e mais conhecimento. Pronto, até os dias de hoje. Achei interessante, Filipe, tu falares neste caso do espiritismo, porque eu concordo plenamente contigo, falando até muito resumidamente de como é que eu comecei a ter mais proximidade com a minha espiritualidade. Isto começou também como tu e como a Gabriela, eh, desde muito novo, que me lembro quase todos os dias dos meus sonhos, portanto essa parte da lembrança onírica sempre teve muito presente. Agora, sendo eu uma criança, levava sempre, relativizava, ou não passava muita atenção nisso, mas achava particular, uma coisa particular e interessante era, eu constatava já naquela altura que, por exemplo, de vez em quando tinha um sonho e acontecia. Aquilo que chamaríamos de uma retrocognição na parte Exato. onírica. Depois era capaz de ter um sonho onde eu estava a sobrevoar um sítio e via as coisas muito nítidas. Naquela altura, já para mim, na minha concepção, era sonho, mas já ficava com aquelas reticências de pensar como é que tamanha nitidez acontece. Portanto, já não era um processo de sonho, era já uma Exato. projeção astral, que nós sabemos hoje, não é? E depois passei por também situações assustadoras no aspecto em que aquilo que chamaríamos de paralisia do sono, que a medicina apelida de paralisia do sono, nós na parte espiritual chamamos de catalepsia psíquica, astral ou projetiva. E essa catalepsia é aquele estado em que nós queremos nos mover, portanto, na nossa concepção, nós achamos que ainda estamos no controle da locomoção física e não estamos, nós estamos em estado alterado de consciência onde isso não é Exato. possibilitado, mas nós não temos esse conhecimento, porque é É isso. normal que nós estamos num estado de condicionamento ligado à parte do corpo físico. Claro. Então eu tinha isso em criança, tive 2 vezes, muito forte, e na altura aquilo impactou-me, mas lá está, somos crianças, queremos é brincar, queremos aproveitar e É então isso. aquilo passa. É isso. Estamos ali uns dias a pensar, mas depois diletámos da nossa preocupação. Pronto, e isto foi passando, até chegar a 2016, onde eu, sem querer na internet, toco em técnicas para ter sonho lúcido, nem sequer era projeção. Ok. Diga-se passagem que eu nunca tinha ouvido falar do termo projeção astral, até 2016 nunca tinha ouvido falar. E pronto, comecei a praticar de uma maneira, não estava com muita pretensão, praticava assim de forma desportiva, até que eu tenho um sonho lúcido magnífico, onde eu tenho a capacidade e o senso de poder arquitetar esse próprio sonho. Fantástico. Maravilhoso, maravilhoso. Na altura eu próprio acalmei-me, sabia que não havia uma nitidez, portanto eu via tudo era desfigurado, coisas não batiam certo, mas eu tinha a consciência, apesar de não ter essa lucidez, porque era uma coisa onírica, não é? Exatamente. Então, cheguei à projeção astral, comecei a estudar sobre o tema, até que começaram a surgir as projeções e eu liguei, quando era criança, então se calhar, tal como vocês, já havia situações de projeção astral. Exatamente. E como é que foi o meu início? Exatamente aquilo que falaste, Filipe, foi o espiritismo
mais concretamente a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, Hum. onde Exatamente. que são perguntas e respostas aos espíritos. É isso. A abordagem é científica, embora, por exemplo, no Brasil hoje em dia tornou-se algo mais dogmático, mas a abordagem é científica, É isso. onde a conversa com os mentores, tanto numa parte regional como na outra extremidade, batia certo. Então a ideia de conjunto de Allan Kardec fez essa obra que, como tu disseste muito bem, não é para ficarmos presos a algo que ficou lá naquelas décadas, porque é um processo contínuo, Exato. mas como base é magnífico, porque nós ganhamos um espectro espiritual que a religião não me dava. Eu estava-me a tornar aquilo que chamaríamos de um ateu, Sim, sim. apesar de eu ter uma abordagem cética. Mas foi aí, em 2016, que, apesar de eu estar-me a desvincular muito da parte religiosa, porque não tinha respostas, veio o Livro dos Espíritos, comecei a aprofundar e foi isso. Isso, sabes que pronto, já agora fazendo também um bocadinho um ponto da ligação com a parte da religião, que é, eu lembro-me ainda em miúdo, muitas vezes, pronto, eu fiz todas aquelas fases de catequese e fui crismado e tudo isso, eu passei pelo processo todo. Mas o que eu muitas vezes dizia era isto, há aqui certas coisas que não me fazem sentido. Porquê que era assim? Porquê que aconteceu assim? Quem foi esta pessoa? Como é que eu preciso de mais informação? E em miúdo, eu sempre fazia algumas perguntas assim dessas, pronto, um bocadinho mais diferentes, vá. A minha mãe dizia, não podes perguntar essas coisas. Sim, porque está assim. Porque é assim. Eu disse, não pode ser. Porque eu, em miúdo, eu sempre fui muito... Os meus pais dizem que eu era o menino dos porquês. Porque eu sempre quis saber tudo. Mas porquê? Mas porquê? Pronto, então, um bocadinho na mesma luta que tu também estavas a descrever. Ou seja, a questão mais dogmática de todas da vertente religiosa cristã, católica cristã, de todo não me explicava minimamente coisas que eu próprio já tinha experienciado. Então foi também por aí que eu sempre dizia, eu dizia muito aos meus pais isso, respeito a vossa opinião, mesmo em jovem, respeito, mas há muitas coisas que não me fazem sentido. Isso deve haver aí mais uns pauzinhos que ainda ninguém me explicou. E foi através do estudo da parte, inicialmente, do espiritismo, eu encontrei muita explicação científica, não é? Que se formos a ver está tudo muito bem explicado, muito bem fundamentado. O Livro dos Espíritos, e eu lembro-me de sensações que tive a ler, a primeira vez que li O Nosso Lar, eu tive sensações, quer olfativas, quer visuais, quer percepções, que eu não sei se algum dia mais vou ter. Aquele livro literalmente abriu em mim algo de isto faz todo sentido, é isto que eu estava à procura. Não é? E junto ao livro, na altura do Livro dos Espíritos, que eu li, e O Nosso Lar, isso foram portais enormes de conhecimento e de abertura para pensar de forma diferente. Então, isso foi mesmo fundamental no desenvolvimento. E pronto, mas só um pequeno pormenor. Só um pequenino pormenor mesmo. O livro que eu li foi um livro bastante antigo, que foi que herdei, temos aqui em casa, na nossa biblioteca, era da minha sogra, da mãe da Gabriela. E esse livro está encadernado por fora, que é para ninguém ver o que é que se vai a ler. Antigamente era Então, assim. antigamente era muito isso. Quem lia algum conhecimento mais diferente tinha que tapar a capa. Tinha de o fazer de uma forma diferente. Então, é muito bom ver que hoje em dia, porque é que eu estou a falar nisso? É muito bom ver que hoje em dia vemos uma abertura muito maior. Hoje em dia vemos cada vez mais pessoas a procurar conhecimento ou a expor de uma forma muito mais livre quer as sensações que têm, sem tanto medo, sem tanta restrição como antigamente acontecia. Então é um processo muito natural e bom que está a acontecer porque permite que mais pessoas despertem. Eu acho que é... Sim. E o ser humano tem tendência, ser humano, pronto, mas nós, por exemplo, no nosso país, Portugal, é normal que quando
o padrão das pessoas está muito ligado à materialidade, tendo uma vertente religiosa ou não, há um padrão que está a ser seguido e quem extrapola esse raio de ação perceptivo, muitas das vezes, como as próprias pessoas não têm essa coragem, vamos dizer coragem, ou esse foco, critica ou abstém-se ou sente repulsa por algo que essa própria pessoa não tem, nem sequer quer se propor a perceber em si. Portanto, acredito que muitas pessoas, e falando de Portugal mais uma vez, que é o país que nós estamos encarnados, muitas pessoas têm as mesmas, porque é uma coisa inerente a todos nós temos um campo energético e temos repercussões áuricas, tudo isso toda a gente sente, medionicamente, animicamente, só que as pessoas fecham-se um pouco e acredito que isso está a mudar muito, e em Portugal vê-se que as pessoas estão cada vez mais a não achar estranho compartilhar essas mesmas experiências. E, aliás, eu ter um canal onde falo sobre isto só pode existir com eu ter completa certeza daquilo que eu vivencio e não tenho problema nenhum em expor isso porque é aquilo que eu vivo. Nada me pode dizer, Hélder, acredita. Não é o acreditar, é vocês saberem e eu saber. É o sentir e o viver. É o sentir e o viver. Nós vivemos isso e isso dá-nos uma afirmação e uma felicidade que nada nos pode dar. E isso faz parte do propósito, não é? Vocês servem a um propósito. Claro que às vezes falar em propósito leva as pessoas a achar que de repente chegaram aqui com uma missão. Não, não é isso. É estar natural na vida, nós estamos naturais, vocês têm os vossos trabalhos, eu tenho o meu, temos os nossos problemas, mas há um propósito espiritual. E isso reflete-se nesta busca que o Filipe teve à sua maneira, a Gabriela tem à sua maneira e eu também. E isso é o caminho, e cada vez mais isto vai aflorar. Isso é isso, não sei se a Gabriela quer acrescentar aqui alguma coisa. Eu acho que é exatamente isso que nós vamos falar nestes episódios. É falar das nossas vivências, colocá-las de uma forma a compartilhar e a tirar ideias para ajudar muitos outros que certamente até podem estar a sentir o mesmo, ou então que vão abrir a sua espiritualidade. Acho que isto vai ser muito bom. Vai ser mesmo muito bom. Acho que vai ser muito, muito bom. E uma das coisas mais importantes que nós, hoje em dia, que sinceramente nos dá prazer, é poder compartilhar, tal como tu fazes, é poder compartilhar este conhecimento. Porque só para nós, de certa forma, isso não é a nossa missão é poder partilhar esse conhecimento. Porque das coisas mais fantásticas que nós temos visto, porque nós só agora mais recentemente é que começamos criamos o nosso canal no Instagram, na Extensão Quântica Oficial, e fomos fazendo os posts diários todos os dias, mas nós, com base no conhecimento, nós, depois havemos de falar um bocadinho mais à frente, em mais detalhes sobre isso, mas nós tornamos-nos terapeutas. E qual é uma das coisas mais fantásticas e mais que nos preenche no bom sentido é poder, no meio de todo esse processo, explicar às pessoas e termos alguém que nos diz assim: eu agora já não tenho medo, agora já percebi. Isso é muito gratificante. E ao passar esse conhecimento, isso. Alguém que de repente tem um sonho e está completamente apavorado e alguém explica: não, isso foi uma projeção, isto funciona desta forma. Pronto, ou seja, casos desses de pessoas que têm inúmeras sensações e muitas vezes no contexto de uma terapia, um curso, uma aula, a pessoa dizer-nos: ok, já percebi, que é a mesma coisa que nós também de certa forma esperamos. Sim. com este nosso projeto, com esta nossa série de episódios, poder ter alguém que um dia vai fazer um comentário ou vai espalhar a mensagem a outras pessoas, ainda que nós não tenhamos esse conhecimento, de que olha, eu assisti ali a uma coisa, eles explicaram aquilo, eu sentia aquilo há tanto tempo e agora sinto-me mais leve porque já percebi. Claro. Exatamente. E é isso, a gente comprometeu-se, pessoal, nós os três, a compartilhar experiências próprias, trazer a componente didática à medida que vamos falar desses mesmos temas. Portanto, a Gabriela com a vertente terapêutica de cura, o Filipe também, e eu falando também um pouco de mediunidade, que também já tive alguns processos, mas virado mais para a parte da viagem astral.
mas trazer temáticas, falar de forma natural e trazer essa componente de didática e também aprender, quem sabe, com alguém que possa comentar o canal ou alguém que Exatamente. possa comentar uma postagem vossa no Instagram do nosso programa, Caminhos, como é que é? Caminhos do Invisível. Caminhos É isso? do Invisível. Pronto, é isso, pessoal. Nós ainda estamos aqui a criar aqui as diretrizes do programa, mas para o primeiro episódio sinto que foi muito bom. Fizemos aqui um bom resumo. Para dar a conhecer. Para dar a conhecer o que vamos fazer a seguir. É muito, muito importante falarmos um bocadinho de nós, para que depois a Sim. seguir, e essa parte já está ultrapassada e podemos já começar a falar Claro. de Temos. temas que temos em mente e que vai ser certamente muito interessante. E se me permite, Helder, eu até aproveitava e deixava aqui uma sugestão a todas as pessoas que possam estar já a ver este pequeno primeiro episódio, que é uma introdução, digamos assim. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, acho que é sempre importante, podem colocar, Sim. mesmo no YouTube, escrevam, ou no Instagram, Sim. escrevam, e depois nós podemos, obviamente, também tirar essas dúvidas, que eu acho que também Sim. que estes episódios Exatamente. acabam por servir. O que é que achas? Exatamente. Achas que sim? Acho fantástico, à medida que vamos gravando, até nas gravações, responder essas mesmas perguntas, Muito bem. estabelecer este contacto com quem nos vê, quem nos ouve. Acho fantástico. Depois vamos decidir se colocamos no mesmo dia, ao mesmo horário, sempre, cada Sim. episódio semanalmente. Sim. A gente vai decidir isso. E Exatamente. pronto, despedir-me das pessoas que nos estão a ver, eventualmente mais tarde, porque é gravado, e de vocês, dizendo que estou muito feliz mesmo. E parabéns pela vossa dinâmica enquanto Nós casal e também, trazer. também Nós estamos. igualmente é um prazer estar a Mesmo falar de coração. contigo, é um prazer conhecer-te, ter esta oportunidade Obrigado. de abordar todos estes temas com assim de coração e de paixão e de propósito, Propósito, acima de tudo. que é isso que nós sentimos. Nós não, contrariamente às vezes as pessoas têm um bocado ideias erradas. Nós estamos aqui por propósito, por missão. Não é para enriquecer, não é para nada disso. É para termos humildemente a oportunidade de passar conhecimento. É só isso. Sim, é isso, é isso. A gente sente, não é É algo isso. que. A gente sente, ponto final. Sente, A gente é isso, é o quer sentido. trazer, quer partilhar e é algo de alma que a gente faz e sente-se feliz a fazer. Eu sem isto não era completamente feliz. Portanto, se eu tirasse isto, havia ali um vazio que não era preenchido, eu não tinha brilho no olhar É quando isto. falo da espiritualidade. E é isso, e quem sabe vamos extrapolar o raio da ação do digital para fazermos algo presencial, quem sabe, não é? Um dia Exatamente. mais tarde também podermos fazer algo presencial e levar cursos, palestras às pessoas em conjunto. É isso mesmo. E é isso. Pronto, Estamos aqui é isso. para Eu mando aqui um abraço às pessoas e um abraço a vocês. Ok. Igualmente para ti, Helder. Obrigado a todos. Obrigado a todos os que nos estão a ouvir e a ver, e já sabem. Qualquer tema muito específico que queiram ter algum esclarecimento ou alguma dúvida, coloquem nos comentários e nós iremos sempre fazer iremos fazer esta recolha e com todo o gosto iremos abordar nos próximos episódios que vamos gravar. Está bem? Okay. Por isso, é tudo isso. bom, muita harmonia nas vossas vidas, muita harmonia para ti, Helder, muita luz para vocês também. Obrigado. Foi fantástico Fantástico começarmos este projeto. Por isso, tudo bom para todos. E vamos a isso. E vamos a isso. É isso. Tchau, pessoal.